acho que o Ciro Gomes, evidentemente, exagera, porque ele precisa vender o seu peixe, né? Agora, nós temos uma campanha presidencial que traz para o primeiro turno o segundo turno embutido. Então, nós estamos antecipando o processo. Isto está claramente esboçado nessa pesquisa. O Bolsonaro, a gente estava dizendo aqui, a soma das intenções de voto do Lula e do Bolsonaro já bateu nos 75%, 75 pontos percentuais nessa pesquisa do Datafolha. Portanto, tem pouca margem de manobra para a terceira via. São 25 pontos que estão em jogo. E já foi melhor, ou já foi menos pior essa situação há 2 meses, em março, quando o Datafolha tinha divulgado a pesquisa anterior. Naquela ocasião, havia 31 pontos ainda sobre o tabuleiro. Agora são 25 pontos. Portanto, houve um encurtamento das possibilidades de manobra da chamada terceira via. O Ciro Gomes é o que está mais bem posto, e ainda assim está lá atrás, né? Num longínquo terceiro lugar. Então, tudo pode, numa eleição, as coisas podem mudar. Agora, aos olhos do que está descrito nessa pesquisa, a foto que essa pesquisa revela não é uma foto alentadora para esses candidatos que estão tentando se apresentar como alternativas. E aí, Fabiola, eu me permito dizer, em contraponto ao que diz o Ciro Gomes, que o problema não está no eleitorado no Brasil, o problema está nos candidatos, que não conseguiram se apresentar como alternativas. Tiveram oportunidade, estão aí. O Ciro Gomes até tentou, botou o seu programa num livro, agora comete muitos erros também, né? Ainda agora, numa entrevista, ele estava ofendendo o eleitorado do Bolsonaro, depois tentou se corrigir, mas comparando o eleitor do Bolsonaro a nazista, fascista, quer dizer, isso não ajuda a atrair votos, né? Se você quer conquistar votos do seu adversário, você não tem, no caso do Ciro, a possibilidade de conquistar votos do Lula é muito pequena, porque o Lula trafega na mesma faixa de esquerda do Ciro Gomes. Ele precisa atrair votos do Bolsonaro, e não será ofendendo o eleitorado do seu rival que ele atrairá esses votos. Então, o problema não está propriamente no Brasil ou nos eleitores do Brasil, está também nos candidatos que não conseguiram se afirmar, vender o seu peixe. É isso. Lembrando que a gente está há 3 meses da campanha, o clima só esquentando. Eu acho que esse Datafolha também aqueceu as campanhas. A gente já falou sobre isso, né, Josias? Daqui para frente, as viagens começam com mais frequência. A gente tem nesse final de semana também o lançamento da pré-candidatura do Luciano Bivar, que está marcado, mas ninguém fala, nem o partido. Eu achei muito curioso, viu, Josias, entrevistando o ACM Neto nas sabatinas da Bahia. E aí a gente ficou pressionando se ele ia com Lula, se ele ia com Bolsonaro, porque ele vai sinalizando para todos os lados, está numa situação super confortável, com vitória no primeiro turno, e aí ele disse que não vai dar palanque nem mesmo para Luciano Bivar. A gente falou, mas ele não é do seu partido. Não tem palanque para ninguém aqui, mas nem para o Luciano Bivar, não, nem para o Luciano Bivar. Então, assim, nem o próprio partido acredita. E aí fica difícil, né? Que é a mesma situação da Tebet, né, Josias? É verdade, é a situação do Ciro também. Vários partidários do Ciro Gomes, no Nordeste, já estão franqueando os seus palanques para o Lula, no Rio de Janeiro também, em Minas Gerais também. Então, o Ciro está sendo roído por dentro pelo seu próprio partido. Então, e esse tipo de situação tende a se agravar, porque na medida em que o Lula vai se apresentando como um candidato com potencial para vencer no primeiro turno, ele tende a apressar essas traições também.